Bom dia, crianças! Tia Paula e tio Emerson passando aqui para dizer que estamos com muitas saudades e para fazer um momento de louvor com vocês. Nós vamos louvar ao Senhor nosso Deus com o cântico Bendizei ao Senhor. Bendizei, bendizei a nosso Deus, todos os servos do Senhor, que assistis na casa de Deus, todos os dias para adorar. Levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor, no santuário e bendizei ao Senhor. Levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor, no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez os céus e a terra, te abençoe desde Sião. O Senhor que fez os céus e a terra, te abençoe desde Sião. Levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor, no santuário e bendizei ao Senhor. Levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor, no santuário e bendizei ao Senhor. Amém! E agora nós vamos preparar o nosso coração para ouvir da palavra de Deus que a tia vai trazer para vocês. Então chama o papai, chama a mamãe, aquete a vossa mente, o vosso coração e ouça a palavra de Deus que tem para vocês, tá bom? E nós nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau! Olá, crianças! Bom dia! Mais uma vez, estamos aqui para falar da palavra do Senhor. Um beijo, Paula, para você, o Emerson. Muito obrigada, porque vocês têm nos ajudado, trazendo os cânticos de adoração ao nosso Deus. Agora, vamos nos aquietar, vamos, em reverência ao nosso Deus, fechar os nossos olhos, vamos orar, pedindo a direção do Senhor para a nossa aula. Oremos. Amado Deus, nosso Pai, nós te adoramos, bendizemos o teu nome, porque grande é o Senhor e muito digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Pai amado, eu te agradeço por este dia, te agradeço pela vida dessas crianças que estão aqui assistindo, Senhor Deus, ouvindo a tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, que tu venhas estar abençoando a vida de cada uma delas, abençoando as suas famílias. É que eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém. Paciência. Vocês já ouviram alguém dizer? Ai, paciência, né? E aí? Você tem paciência? Ou está sempre envolvido em algum conflito? É uma pergunta, né? Será que nós somos pacientes um com os outros? Há pessoas que não têm paciência alguma, por isso elas vivem em conflito. Às vezes elas brigam porque alguém é lento demais ou rápido demais. Vocês conhecem alguém assim? Então, a falta de paciência traz muitos problemas para as pessoas, traz muitos problemas para nós. Hoje nós vamos estudar sobre pessoas que aprenderam a conviver em grupo. Elas precisaram aprender a conviver uma com as outras. Em 1 Pedro 2, de 4 a 6, fala de uma construção com alicerce especial. Vamos fazer a leitura? Eu lerei e vocês acompanhem aí.
chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Pedro estava preocupado ele não estava preocupado, na realidade, ele não estava preocupado com a construção de casas, igrejas ou uma outra coisa qualquer. Ele se preocupou com um outro tipo de construção. Vocês já viram que quando alguém está construindo uma casa, vocês já viram que eles fazem aquela base, colocam ferro, cimento, eu não sei que material que eles colocam, mas vai ferro, cimento, areia, barro, pedra, enfim. Aquele alicerce, ele precisa estar bem firme. Então, o alicerce é a parte fundamental para uma construção. É ele quem dá a sustentação, deixando a construção firme e segura. Porque se essa base não for bem feita, bem forte, ela vai desabar em algum momento. Então, Pedro, ele comparou Jesus com a pedra mais importante de uma construção. Diz também que muitas pessoas rejeitaram ao Senhor, achando que ele era inútil. Mas na verdade era de imenso valor. Verso 4 fala: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens. Os homens rejeitaram aquela pedra, rejeitaram a Cristo, mas para com Deus eleita e preciosa. Aquela pedra tinha muito valor. A pedra a que Pedro se refere é Jesus. Então, crianças, sem Jesus não podemos ser nada. Ele é a base de tudo e o nosso alicerce para a vida toda. Nós precisamos confiar, precisamos entregar a nossa vida a Cristo. E aí, Pedro, ele chamou também de pedras vivas as pessoas. Olha que interessante, né? Ele chamou de pedra viva as pessoas que receberam a Jesus como Salvador. E essas pessoas foram chamadas para anunciar os atos poderosos de Deus. Então, né? Olha que coisa bonita. Jesus veio, Pedro comparou Jesus com a pedra e os homens rejeitaram aquela pedra, achando que ela não tinha valor algum. Mas a pedra, que é Jesus, o nosso Senhor, ele sim, ele era uma pedra de imenso valor. E ele é a nossa base. O Senhor Jesus é o nosso sustento. Ele que, sem ele nós não somos nada. Mas com ele nós podemos tudo, né? Pedro nos chamou de pedras vivas, nós que somos as pessoas. E fomos chamados para anunciar, para falar os atos poderosos de Deus. Então, o templo é a construção onde as pessoas se reúnem, mas a igreja somos nós, é eu e você. Em Filipenses 4, 2 e 3, fala de uma construção que está melhorando. Farei a leitura e vocês acompanhem, tá bom?
Filipenses 4, versos 2 e 3. Diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordantemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, na igreja há diversos tipos de pessoas e cada uma delas tem um temperamento diferente. E muitas das vezes isso pode causar problema na convivência delas. Paulo, ele vivenciou esse tipo de problema nas igrejas por onde ele passava. Ele, sempre que ele sabia de algum conflito, ele sempre procurou ajudar essas pessoas. Na igreja de Filipe, não foi diferente. Vimos aqui que Evódia e Sintique, elas tiveram problemas, elas tiveram algum conflito a ser resolvido. Elas eram duas mulheres tementes a Deus. Elas anunciavam o Evangelho às pessoas, falavam para elas a respeito de Cristo. Entretanto, elas tiveram um desentendimento, uma discussão. E Paulo ficou sabendo, né? Ele ficou sabendo do ocorrido e imediatamente ele enviou uma carta aos líderes daquela igreja. Na carta, ele pediu para que eles as ajudassem, que eles fossem lá conversar com elas. Mas Paulo, ele não queria que elas saíssem da igreja, que elas deixassem de falar do Senhor Jesus. Pelo contrário, Paulo teve cuidado de pedir a outras pessoas para que as auxiliasse, como diz aqui no verso 3. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies. Peço que você converse, tente resolver os problemas que elas têm, né? Elas tinham algum conflito. Então, Paulo teve esse cuidado de pedir para que a liderança daquela igreja cuidasse, ajudasse, as auxiliasse, pois elas eram muito amadas por todos da igreja. Então, vimos que a construção com alicerce especial somos nós. Cristo é a pedra que os homens rejeitaram, mas que para Deus era uma pedra muito preciosa. Cristo é precioso demais para nós. Por isso nós precisamos aceitá-lo como Salvador de nossas vidas. Cristo é a nossa base, Cristo é tudo para nós. Então, quando nós enfrentamos alguns conflitos, nós sabemos que nós temos a quem recorrer. Não é verdade? Podemos recorrer a Cristo. Paulo, quando teve esse problema com essas duas irmãs queridas, ele também interferiu. Então, todos nós precisamos de ajuda quando temos conflitos, quando nós enfrentamos algum conflito. Por isso, nós precisamos ser atentos a tudo. Precisamos conhecer a palavra, precisamos conhecer a Cristo verdadeiramente. E você, quando ver alguém em dificuldade de relacionamento, você procura ajudar? Ou você fica, digamos assim, atiçando lenha na fogueira? A gente que fica torcendo, né, para um irmão brigar ou discutir com o outro. Mas não é essa a nossa função. Nós devemos intermediar, nós devemos ajudar esses irmãos que precisam. Aquelas pessoas que estão enfrentando algum tipo de conflito, nós precisamos ajudá-las. Assim como Paulo pediu para a liderança da sua igreja para que elas
ajudassem aquelas duas irmãs que estavam ali enfrentando aquele problema. E nós precisamos, como igreja, nos unir e ajudar uns aos outros. Amém? Agora nós vamos para o nosso versículo. Está em Daniel 2, 21. Acredito que todos já memorizaram o versículo. Então vamos falar todos juntos em uma só voz. Vamos lá? É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele que dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Daniel 2, 21. Vamos mais uma vez falar este versículo? Vamos lá? É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Esse é o nosso Deus, que muda o tempo, muda as estações, põe rei, tira rei, dá sabedoria e entendimento a cada um de nós. Esse é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Fiquem com Deus, um beijo e até a nossa próxima aula.